Vou começar fazendo a mesma pergunta que você fez Muita coisa. Pro Tomás na semana passada. Quem é Davi Bueno? Davi Bueno é uma pessoa que nasceu em Itatiba. Meu avô era muito conhecido na época, Joaquim Soquinho, muito conhecido. Vendia cocada e quebra-queijo na frente do Júlio César. Tinha uma história, era artista, eu apresentava aqui no teatro aqui do lado onde era o Paço Municipal. E minha família é uma família pequena, mas foi muito conhecida, principalmente meu avô foi muito conhecido na cidade. Nunca ninguém participou da política, da minha família, né? Ninguém participou da política, eu que fui a primeira pessoa. Minha mãe Abigail, minhas tias Aretu, Zaraci, o Joaquim Soquinho e o Jefferson. Sou de filho único, né? Meu pai também já é falecido, Aparecido, minha mãe Abigail também já é falecida, né? Mas viemos todos aqui da cidade. Hoje tenho minha família, minha esposa Maiara, minha filha Eduarda, e estou construindo um pouquinho minha história agora na política, né? Eu acabei de entrar na política, como eu falei, minha família nunca participou do meio político. Eu entrei pela primeira vez, até por uma insistência de alguns amigos que queriam que eu entrasse na política. E aí eu comecei a minha história e até hoje estou como vereador e presidente da Câmara. Davi, você teve uma infância difícil? Tive, Ou claro. Foi uma infância fácil? Não, difícil. Eu nasci no Piva, né? A gente morava no Piva. Foi a casa que minha mãe e meus pais conseguiram na época. E aí, com 5 anos, minha mãe participou do sorteio da SECAP, né? Da CDHU, do sorteio da SECAP, ganhou, foi contemplada com a casa. Mas a gente teve uma vida muito difícil, né? Meu pai trabalhava como caminhoneiro, minha mãe fazia venda de Avon, bijuterias, vendia lingerie. Minha mãe era uma pessoa que era muito conhecida por venda, minha mãe vendia muita coisa. E eu estudava no Dutra, né? Tive muito tempo estudando no Dutra. E no período que eu não estava estudando, eu vendia sorvete. Vendia sorvete do Seu Chico. Vendi muito tempo sorvete do Seu Chico ali. E com isso eu comprava mistura para casa. Então quando eu chegava em casa, eu já deixava a mistura separada, que era um bife, uma carne, um fígado, alguma coisa, e lavava a louça para deixar pronto para minha mãe poder fazer a janta. Mas a gente, né, graças a Deus nunca passei fome. Minha mãe e meu pai se dedicaram muito, né? Minha mãe, depois que meu pai foi embora, com 5 anos, ficou só eu e minha mãe se desdobrou para nunca faltar nada em casa. Mas para mim foi um orgulho crescer dessa forma, porque me formou essa pessoa que eu sou hoje. Eu lembro de você, nossa, há muitos anos, a gente não tinha amizade ainda, mas eu lembro quando a gente era criança, basicamente, você sempre gostou de esportes, né? Sim, depois sim. Vamos falar do Racing, vamos falar da sua época de goleiro, presidente de clubes, enfim. Sim. Mas eu lembro que você lutava. Sim. Eu lembro umas fotos antigas, lá atrás, você fazia jiu-jitsu, karatê, o que você fazia? Então, eu fiz... Quando eu era adolescente, criança mesmo, eu fiz judô. Aí eu fui faixa azul de judô, aí depois eu larguei e fiquei dedicado ao futebol. E joguei muito futebol, joguei na base, no Itatiba, no Rosita, na Ponte Preta, e um monte de time eu joguei. Depois do futebol, quando eu saí do futebol, que depois que eu joguei profissional, voltei, fui para o Paraguai, voltei, aí eu falei, vou fazer um outro esporte. E aí eu fui pro jiu-jitsu. Foi depois? Foi depois. Quantos anos você tinha mais ou menos nessa época? Eu tinha uns 22, 21, mas por aí. Vamos voltar lá atrás, então. Então, o sonho, basicamente, como a maioria das crianças, você fez o judô, mas a ideia seria futebol. Sim. E era goleiro já naquela época? Ou Era, não? Você já tinha outra eu comecei como zagueiro. O Carlinhos me colocou como zagueiro. Carlinhos do Rosita, sabe o Carlinho Lima? Sim. O Carlinho me colocou como zagueiro. Aí eu joguei campeonato como zagueiro, aí depois eu virei copeiro. Aí joguei como goleiro. Mas foi por indução de alguém ou você quis ir pro gol? Por má qualidade técnica, exatamente isso. A má qualidade técnica me levou aí pro gol. Então, mas só que aí você... Vamos pôr até que não é tão má qualidade técnica, porque depois veio uma oportunidade que a gente sabe que você foi até pro Paraguai. Sim. E você já foi pro Paraguai vislumbrando o futebol? Foi para isso que você foi? Não, eu cheguei, eu conheci uma pessoa, a gente namorou e eu fui pro Paraguai. Fui pro Paraguai porque ela era paraguaia e eu fui para lá pro Paraguai. E aí, consequentemente, eu tive a oportunidade de poder jogar no Olímpia. Aí eu fiz alguns testes, passei nos testes e aí joguei uma temporada Olímpia e uma temporada no Cerro Corá.
Foi 2 anos que eu joguei no Paraguai. Mas aí você já no futebol profissional deles Não, lá? Comecei na base. Eu Quantos tinha anos idade você de tinha? base, eu tinha 18 para 19. E você já era alto naquela... Já tinha uma altura boa? Com 14 eu tinha 1,88 já. 1,88? Com 14 anos eu já tinha Para 1,88. goleiro... eu tenho 1,90 hoje, era 2 centímetros de diferença só. Sim, bacana. Davi, Fale. Davi, hoje, depois você volta no assunto, mas hoje as redes sociais, né, ela nos permite acompanhar a vida de Sim, todo mundo. claro. Né? E a gente vê que você é uma pessoa que gosta de ir em shows, né? Você sabe, dá pra ver que você gosta sempre em shows. Como é que era a vida do Davi Bueno adolescente? Você gostava das baladas, de sair à noite? Então, onde você frequentava? Então, mas assim, eu nunca bebi na minha vida. Eu nunca bebi. Até hoje, eu nunca bebo. Não sabe que tá perdendo. A culpa é dele. Não Eu sabe. nunca bebi, eu nunca fumei. Eu gostava muito disso aí, porque meus amigos de infância gostavam. Então, minha mãe, naquela época, como a nossa vida foi difícil, mas ela se dedicou muito para poder me dar um conforto. Ela comprou um título de Itatiba na época, que era caríssimo, né? Vocês sabem como era antes, era caríssimo. Um título do Itatiba. E aí eu tinha a oportunidade de poder ir na balada, que era do Itatiba. Era a melhor discoteca que tinha, né? Então eu saía com meus amigos, tal, isso, aquilo, ia a pé e voltava a pé, lá da Secap. Mas eu gostava de ir nos shows, de ir nas baladas. Quando houve a Babel também, a gente aproveitava ali poder ir, sabe, fazia minhas coisinhas para poder ter meu dinheiro e poder curtir. De vez em quando minha mãe tinha uma condiçãozinha de poder me dar um dinheirinho a mais para poder sair, mas era muito limitado, né? A sorte que eu não bebia, né? Porque daí não tinha tanto consumo, não bebia tanto, né?